E aqui em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5 a seguir. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Obviamente que para tudo isso o texto vai continuando falando muitas coisas, tipo: eu sou a luz do mundo, você é o sal da terra, a luz do mundo. Para que você possa entender toda essa palavra, é necessário que você não só ouça tudo que eu vou falar aqui. O período que eu vou falar, que eu vou encerrar, vai ser bem objetivo. Creio que é média de 30 a 40 minutos. Porém, fique atento. Mas independente disso, ao pegar sua Bíblia para ler, o governo de Deus, a glória de Deus, o governo de Deus está através da palavra. O governo de Deus está através da palavra, a palavra do Senhor. A bem-aventurança é muito fácil, eu e você, ao ler a palavra, até ficarmos perguntando: por que Jesus para e projeta, como diz aqui, o sermão da montanha, onde ele sobe no monte e fica por um período longo pregando a palavra e dando um ensinamento profundo para o povo, em especial os seus discípulos. Em dias como esse que estamos vivendo, em dias em que há muitas incertezas, bem como também várias notícias no nosso país, pessoas estão preocupadas sem saber qual rumo tomar, qual a direção, se abre a empresa ou se fecha a empresa, se declara o imposto de renda corretamente ou se não declara, se faz a viagem ou não viaja, se projeta a viagem para o final do ano ou para daqui a um ano ou não, se consegue concluir a faculdade, talvez não sabe, estava próximo à conclusão da faculdade, agora com esse período de quarentena talvez não vai concluir. Talvez você diz assim: agora vou ter que mais um ano de sofrimento. Então nesse período é muito real a incerteza nos corações. Através da palavra de Deus nós encontramos Jesus preocupado com isso, e falando sobre verdadeiros adoradores, sobre os verdadeiros adoradores através do que ele mostra aqui sobre as bem-aventuranças. E quando ele diz aqui no versículo de número 3, bem-aventurados os pobres de espírito, eu começo a pensar algo sobrenatural, porque as bem-aventuranças, eu acredito que isso é o caminho verdadeiro para a transformação total deste mundo. Claro que em amor, em justiça, em paz. E eu acredito que as bem-aventuranças são os verdadeiros caminhos projetados por Deus para trazer o amor, a paz, a justiça para esse mundo. Se isso não for uma regra de fé, pode parar. Eu acredito que isso é uma regra de fé,
claro que se for praticada. Isso é real, isso é fato. Aqui está escrito um estudo autoexplicativo, uma palavra autoexplicativa. Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, meu Deus, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu fico analisando aqui, pobre de espírito, gente, porque deles é o reino dos céus. Como que pode um pobre de espírito ter o reino dos céus? Aí eu, estudando, você vai lutando, vai trabalhando, tentando entender, para entender o sentido da palavra por coração, por homem. Os bens adquiridos com justiça. Eu tive conversando com um colega hoje sobre fazer negócios certos. Tem gente que faz os negócios certos e outros fazem os negócios falsos. É muito diferente. Uma coisa é você trabalhar com justiça da maneira certa. Isso, se você tem os bens com justiça, o que você adquiriu até hoje deve ser possuído, administrado e conseguido através da justiça de Deus. Porque se você é uma pessoa gananciosa, se você é uma pessoa totalmente gananciosa, você está ao contrário dessa pobreza de espírito. Precisamos verdadeiramente deixar com que o Espírito de Deus nos dê verdadeiro corações, como ele falou aqui, o coração pobre, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito. Se você tem os olhos ou o coração pobre de espírito, eu comecei a analisar. Todos os dias eu aqui passo em frente da igreja. Se você fica aqui 1 a 2 horas aqui na porta, em volta da igreja, sempre vem alguém pedindo algo. E um pede, outro pede, uns pedem por justiça, outro pede para o vício, mas eles são envolvidos ou impulsionados a pedir. Se você vai nos grandes centros, nas rodoviárias, nos grandes lugares, nas praças, tem alguém pedinte. E o que vem a isso? Isso vem ser, nós nos chamamos, ou a sociedade, o provérbio é chamado de mendigos. Aí eu comecei a analisar, quem o Senhor está nos chamando de pobre? Quem é? Se eu me considerar pobre de espírito, eu vou pedir mais. É muito fácil a palavra. O problema é que nós nos achamos muito ricos, muito bons, muito abençoados, muito sabidos, muito inteligentes, talvez até mesmo rico, que nos tornamos ingratos, porque ele está falando pobre de espírito. Verdadeiramente o reino dos céus está na sua mão. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que quem pede recebe, então nós seremos eternos como esse povo morador de rua, chamado de mendigos. Eu diria, nós somos mendigos do Espírito. Precisamos ser mendigos. Você quer um milagre na sua vida nessa quinta-feira? Ainda resta algumas horas para encerrar. Se torne um mendigo, a ponto de ficar pedindo a presença de Deus na sua vida todos os dias. Sabe por que as pessoas são chamadas de mendigos? Porque eles não param de pedir. E nós paramos de orar, de pedir, de falar com Deus, de nos aproximar de Deus. É como se nós não tivéssemos necessitados. É como se nós não tivéssemos precisando de Deus. Nós caçamos várias coisas para o dia a dia, o estudo, a escola, as coisas de casa, o mercado e várias outras coisas. E esquecemos de parar um pouquinho para ouvir, para falar, para pedir a Deus a proteção para nossas vidas. Então isso é uma ganância que nos leva verdadeiramente a ser gananciosos e não pobres. Em vez de nós sermos pobres de espírito, nós somos gananciosos. Então está errado. E o segundo, ele diz: bem-aventurados que choram. Meu Jesus, qual foi o último dia que você derramou uma lágrima diante do altar de Deus? Qual foi o último dia que você chorou em busca de um milagre no mundo espiritual? Talvez você é uma pessoa que tem chorado de raiva. Talvez o Judas chorou de raiva, com vontade de matar. Não foi um choro verdadeiro. Por quê? Nós vivemos uma experiência da misericórdia no coração das pessoas totalmente diferente. Precisamos deixar que Deus enxugue nossas lágrimas, e nós vamos receber verdadeiramente a consolação. Mas pelo contrário, quando um chora,
o outro tenta consolar, sendo que ele não está curado. É um tentando consolar o outro, mas não tem estrutura, e isso tem trazido um problema terrível. Precisamos acreditar que, maior que seja o sofrimento de dor, a misericórdia divina, verdadeiramente ela precisa superabundar, ela precisa mudar o que eu penso como homem. Os estudos do mundo todo não vai cobrir, não vai ultrapassar o limite daqueles que verdadeiramente choram na presença de Deus. Bem-aventurados que choram. Você quer ser consolado? Que dia que você quer ser consolado? Ou você lembra do choro de Agar? Agar achou que ia morrer, começou a chorar. O anjo chegou para ela e falou para ela parar, porque verdadeiramente ainda tinha solução. Era só um projeto de Deus. Entregou a água que ela queria para o filho e deu uma direção para ela. Ela parou de chorar. Bem-aventurados que choram, que você será consolado. A mulher de Lucas capítulo 7, a viúva de Naim, estava chorando, porque estava levando o seu segundo caixão. Levou o caixão do marido, agora levou o caixão do filho para ser enterrado. Ela estava chorando de desespero, mas ela encontrou o consolo. Sabe quem é o consolo? Jesus Cristo. Jesus chegou para ela e falou: para de chorar, mulher. Sabe por que as pessoas não param mais de chorar? É porque não encontraram o Consolador. O choro verdadeiro consola. O choro, quando você chora de verdade, você encontra a paz na sua alma. Quando você chora na presença de Deus, você encontra o refúgio, você encontra a transformação. Quando você chora, a sua alma é lavada, o seu espírito lava a alma, e você começa a sentir essa palavra profética para que a igreja de Jesus nesses dias aprenda a viver as bem-aventuranças. O Brasil precisa disso. Eu preciso viver essa forma, apóstolo. E quando o Senhor fala de manso, é o que? Ei, bem-aventurados os mansos. O terceiro passo, ele fala: bem-aventurados os mansos. Ei, meu Deus, você precisa entender que eu preciso entender cada dia o que é verdadeiramente essa mansidão. Mansidão que o mundo está pensando é porque tem pessoas que é calada. Ele diz: não, aquilo é manso demais. Não, ele é só calado, amigo. Quando ele abre a boca, sai de perto. Meu Deus! Tem gente que confunde mansidão com silêncio. Fulano não está caladinho, ninguém mexeu com ele, ele está lá. Mas aquele fulano é manso. É manso porque não abriu a boca. Pisa no pé dele para você ver o que ele vai fazer contigo. Então você tem... a humanidade são caminhos para a glória eterna. Agora, como é que eu faço para ser manso e humilde? Como é que eu faço para ser manso, como ele está dizendo aqui, humilde? Como é que eu faço? Escuta. O Espírito de Deus é Ele que controla o humano. A Bíblia diz assim, olha, presta atenção: aquele que é guiado pelo Espírito não cumpre as concupiscências da carne. Fazei, cumprir, viver em Espírito, e não cumprir as concupiscências da carne. Você quer que a mansidão se manifeste na sua vida? Seja guiado pelo Espírito. Então as pessoas às vezes confundem o que é a pessoa tímida com a pessoa mansa, a pessoa calada com uma pessoa mansa. Tem muitos aí que são tímidos, mas são ignorantes, não são mansos. Tem muitos aí que são tímidos, são calados, mas quando ele abre a boca, meu Deus. Então não é isso que o Senhor está falando. Ele está mostrando claramente. E aqui eu quero até falar para você algo que eu estava observando na palavra, sobre alguém que foi chamado de manso na Bíblia, chamado de manso. Aí eu falei assim: meu Deus, o tal do Moisés, cadê? O tal do Moisés, como que pode? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra em abundância de paz. A Bíblia diz que Moisés foi o mais manso da terra, mas quando alguém frisou a cabeça dele, ele ficou valente. O Senhor falou para ele falar a rocha, ele bateu, ele agrediu. O milagre aconteceu sim, porque Deus falou, acontece, mas aquilo Deus teve que puni-lo. Ele passou por um processo diante de Deus. Então Deus, ele quer trabalhar em nossos corações.
nós temos uma mente, uma opinião formada com relação ao que queremos, o que fazemos, pelo que nós aprendemos com os humanos, mas o Senhor quer que nós sejamos mansos, aprendendo com Ele. Por isso, em Mateus 11, Ele diz: aprendei de mim, Mateus 11, 29, porque eu sou manso e humilde de coração, então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aí no 30 ele fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então verdadeiramente eu preciso ir até Deus. Ele diz: ó, vinde a mim você que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Aí vocês têm que aprendam de mim. Ele falou: aprendam de mim. Nós vamos aprender do Senhor. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí sim nós vamos encontrar descansos. Então o que acontece? Não é só ser crente, não é só vir à igreja, não é só participar da reunião. Pelo contrário, não é isso, não é simplesmente isso. A questão de ser ou não manso, a bem-aventurança de uma pessoa mansa é que ela encontra uma explicação para ter uma vida tranquila. O manso, ele encontra uma explicação na sua mansidão para ele conduzir as pessoas a uma vida melhor. O homem manso, ele tem bom senso. O homem manso é uma pessoa que mantém a educação na risca. O homem manso, a mulher manso, ele controla as suas emoções. Uma pessoa mansa e humilde de coração, ele passa a viver não mais a sua vida, mas em conformidade com o aprendizado da fé. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As bem-aventuranças aqui aplica aquele que descansa no Senhor, na promessa, no projeto, como disse Davi. Ei, entrega o teu caminho ao Senhor, manso, confia nele, manso, e o mais ele vai fazer na sua vida. Isso aqui diz respeito a isso. Essa é a promessa, através do Espírito, que vai guardar a minha vida para a eternidade, a minha vida para manter a cultura do céu. Mas se eu... Tem gente que fala assim: não, é porque fulano é brabo, prefere ter um adjetivo na vida dele de brabo, brutão, brabão, valentão. Seja manso, amigo. Ei, homem, seja manso. Ei, mulher, seja manso. É interessante que nenhum ser humano, nenhum conseguiu manter isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas agora, você conhecendo a palavra, você pode lutar para reeducar isso aí, ter bom senso, ter um projeto melhor da vida. O problema é que nós às vezes queremos continuar naquela mesma batidão de erros, e às vezes falamos para nós mesmos: não, mas é porque eu sou assim mesmo, mas é porque eu tenho isso, é porque aquilo, eu aprendi assim com meu pai, com a minha mãe, é porque eu fui criado assim, eu fui criado. Para, Jesus Cristo, ele modela o ser humano, o Espírito Santo modela o humano. Essa é a verdade. É ele, o Espírito Santo, que modela. Aquele que não se apressa para buscar a mansidão, diz assim que eles come cru ou sofre, apanha como tolo. A Bíblia diz que o tolo aprende com a vara, com a pancada. Esses são os bravos. Os mansos são os sabidos, que aprendem ouvindo os outros. Então as bem-aventuranças, Jesus estava falando, o que eu entendi aqui, os mansos, diz o Davi, o Salmo 37:11 diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37:8, Davi fala isso: os mansos herdarão a terra. Os mansos andarão mais bonito, mais alinhado. Os mansos, a convivência dele é diferenciada. Aí o próximo versículo, o 6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome é a urgência de quê, apóstolo? De se alimentar. Você está com fome? Escute, tem pessoas que estão com fome, só que ele está com a fome desequilibrada. O que é a fome desequilibrada, apóstolo? Lembra da fome de Esaú, que perdeu o direito de ser primogênito? Ele está falando dessa fome aqui não, mas tem pessoas que estão pensando que é isso.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa fome aqui não é a fome de alimento natural, que foi o caso de Esaú. Ele esqueceu da fome da glória, de justiça verdadeira, e ele lembrou só da fome física. E aí quando ele chegou que sentiu o cheiro da comida, ele partiu para cima do irmão. Ele falou: me dá essa comida. O irmão falou: não dou não. Eu só te dou ela se você me vender o seu direito de justiça, de ser primogênito. É justiça, é o certo, é o decreto. Mas se você me entregar, eu te dou a comida. Meu amigo, eu não estou nem aí para esse negócio de primogênito. Qual o sentido de ser primogênito se eu estou morrendo de fome agora, rapaz? Me dá essa comida e toma esse direito, receba. Aí o irmão mais novo pegou e trocou, entregou a comida para ele e falou: então me abençoe. Ele pegou e repassou, e depois foi aquele transtorno que você já conhece. Tem pessoas que estão esquecendo dessa palavra: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Isso aqui verdadeiramente é a urgência que as pessoas estão pensando de se alimentar, como foi Esaú. Sede é a urgência de água? Não é essa água aqui, ó. Que eu estou falando. Não é simplesmente essa água, apesar de que nenhum ser humano consegue viver sem essa água por muito tempo. Porque o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água, ou depende de água. Então, não se trata simplesmente disso. A referência do homem é a sua própria justiça, porque Deus, ele não tem, verdadeiramente, não tem capacidade de justiça em si mesmo. Nenhum homem tem capacidade de viver essa justiça própria, como está escrito na lei. Não podemos fazer justiças ou advogar em causas próprias. Com a própria mão você não pode fazer justiça. A justiça vem de Deus, a honra, e será justificado por Deus. Mas se eu não tenho esse alinhamento, como que eu vou compreender o que é a bem-aventurança? As bem-aventuranças, nesse sentido, eu vou ter fome de justiça? Como que eu vou ser bem-aventurado em ter fome e sede de justiça? Como é que eu vou ser farto se eu não conheço a justiça no que se refere à glória, o Deus vivo? Então é por isso que eu compreendo que muitas pessoas estão se perdendo. Por favor, vamos ler a Bíblia, vamos entender, vamos ler os evangelhos, vamos aprender o que é viver na justiça, na santidade justa de Deus. A justiça que muitos buscam por aí não se trata simplesmente, trata-se não. Eu estou te falando da glória. Quando você trabalha em cima de uma busca diária da justiça de Deus, da glória de Deus, você passa não simplesmente a olhar para o que os homens fazem, mas para o que Deus faz. Você faz que nem Davi. Um dia Deus chegou para Davi e perguntou para ele assim: meu filho, tem 3 situações. Você quer a peste, ser perseguido pelos homens da guerra, ou você quer cair na mão de Deus? Ele falou: para tudo, eu não quero nem saber de peste, essas coisas não. Eu quero cair na mão do Senhor. Meu negócio é contigo. É melhor ficar nas tuas mãos, que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, um Deus de paz, do que ficar na mão dos homens, eu quero estar na mão de Deus. Então, isso é que é justiça. Quem tem fome e sede de justiça, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Mateus 6:33. Quem tem sede e fome de justiça, busca de Deus a justiça, busca de Deus o reino, busca em Deus isso. E aí a Bíblia diz que vem sobre ele uma justiça que está ligado à santidade, à eternidade, à bondade, a tudo do céu. Essa justiça aqui, ela está ligada a Jesus Cristo, e ela vem através de Jesus. Foi por isso que ele foi assunto ao céu, após ficar nessa terra aqui e ser morto e crucificado da pior forma humana de sua época, a pior morte, a morte de cruz. Então Jesus fez justiça, não simplesmente porque eu merecia, não porque você estava merecendo. Ele fez justiça porque ele é justo. Ele fez justiça pela uma entrega. Ele se doou, ele se lançou. Por isso que eu preciso ter fome e sede dessa mesma justiça, de ajudar. Não estou te falando simplesmente de você dar uma cesta básica a quem está precisando. É bom e é justo? É. Eu não estou te falando, mas eu quero falar se você faça isso para a glória de Deus. Eu não quero, não
não é você não ter que estudar para ter um bom emprego, para dar comida para sua família, mas não é só isso. Você tem que pensar de ajudar a sua família, de manter a sua família, sim, mas estabelecer o reino de Deus. Então essa é a justiça. Não é só o que a gente pensa, essa vem através de um conhecimento da justiça. Ela vem através do conhecimento da própria fé em Deus, do propósito diário de ter fé. Aí eu, analisando o projeto, no verso 7, ele disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu falei, pô, eita glória, aí é diferente. Essa misericórdia, o Senhor fala aqui diretamente com aqueles que já receberam o perdão. Aí é onde mora a diferença, aí é onde mora a dificuldade para muitos, porque eles não entenderam que receberam o perdão, por isso que eles não têm misericórdia de ninguém. Sabe, essa é uma dificuldade para muitos, ser misericordioso. Eles querem misericórdia para eles, mas não dão para os outros. Isso é porque não diretamente eles não acreditaram que receberam o perdão. Eles não entenderam que eles precisam lembrar do perdão e da misericórdia que alcançou a sua vida e já alcançou por várias situações a sua descendência. Deus já teve misericórdia, já deu vários livramentos por misericórdia. Só que muitos não estão compreendendo isso. Por quê? Porque não entenderam e não exerce a fé da misericórdia. Para ter misericórdia tem que exercer a fé. A Bíblia diz que se você der um copo de água àquele, servir, isso pode ser resultado. Nós queremos sempre algo em troca. Eu nunca esqueço de alguém um dia que me ligou e falou assim: o senhor nem me lembrou do meu aniversário. E eu falei, mas foi só eu ou mais alguém? Não, fulano não ligou, fulano não ligou, fulano não ligou, fulano não ligou, fulano não ligou. Tudo bem. Oh, me perdoe. Eu falei, me perdoe, realmente eu não lembrei, não liguei, não te desejei um feliz aniversário, mas ainda está valendo? Tá, então toma feliz aniversário, seja abençoado. Aí eu perguntei, no dia do meu aniversário, no dia do aniversário do fulano, você conseguiu ligar para eles? Não. Pois é, a Bíblia diz que com a mesma medida que você mede, você será medido. Muitas das vezes você quer a misericórdia para você, mas você nunca tem misericórdia para ninguém. Então o que a Bíblia está ensinando para nós é exatamente isso. Eu preciso viver essa realidade. Perdoe todo aquele a dívida pela qual você foi também perdoado. Se você perdoar, você é perdoado. Então ele está falando da misericórdia. Se você tem misericórdia, a misericórdia está chegando para você. Então utiliza. Isso é um exercício diário. Um exercício diário. Então Jesus está falando das bem-aventuranças. Os discípulos estão aprendendo aqui. E a igreja precisa aprender para exercer essa misericórdia. Aí eu estava analisando aqui meu Deus, essa situação: pobre de espírito, chora, manso, fome e sede de justiça, misericordioso. A misericórdia é a força do nosso coração. Você acredita nisso? Você acredita que com a estrutura desse mundo, como é que está o seu coração? O seu coração ainda tem misericórdia? Ou você endureceu o seu coração? Porque tem gente que fala assim: ah não, de tanto eu apanhar agora eu sequei. O seu coração está isolado. Você está isolado. Por quê? A misericórdia. Como é que está isso? Por que isso? Porque a misericórdia, a verdadeira misericórdia, ela é a força do coração do homem. Se você está com o coração travado, ausente do amor, do perdão, ausente da mansidão, ausente do domínio próprio, ele não vai ter misericórdia mesmo não. O coração verdadeiro, ele precisa viver essa realidade. Senão ele vai ficar sofrendo, ele vai ficar sofrendo angústia, ele vai ficar sofrendo medo, ele vai ficar desesperado, e ele vai falar assim: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu com a minha história? Eu não consigo mais eu não consigo viver a misericórdia, eu não consigo viver o projeto da misericórdia. Jesus ele deixa claro aqui
que se eu não aceitar que o meu coração seja misericordioso, eu não vou ser misericordioso. É uma escolha sua, uma escolha e exercício, diariamente exercício. Por isso que a Bíblia diz: se teu irmão ou se alguém bater no lado do seu rosto, você tem que fazer o quê? Ter misericórdia e dar o outro lado, né? E o que você faz? É difícil, né, pai? É complicado. Então a misericórdia, o Brasil está dessa forma. Por quê que está acontecendo? Mas tudo bem, vamos continuar. O próximo, verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Essa é maravilha. Coração limpo. Está claro, Davi diz: quem vai encontrar o Rei da Glória? Os que têm mão limpa, coração puro, entendeu? Que sabe amar e parará. Então você precisa entender: se o seu coração está limpo, limpo de coração, obviamente que a bem-aventurança para os limpos de coração, eles têm livre acesso, eles estão habilitados para ver o Senhor, eles estão habilitados para encontrar com o Senhor. Os limpos de coração, quando está falando de coração aqui, mas é limpo mesmo, é purificado mesmo, é aquelas pessoas que estão preparadas para encontrar com o Senhor. No verso 9 ele continua falando assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui eu começo a analisar que existe muitas pessoas assim, dizendo assim: vamos fazer a passeata da paz, a carreata da paz, a manifestação da paz. Meu amigo, você pode fazer qualquer passeata da paz, você pode fazer qualquer coisa para ser chamado filho de Deus, mas não é assim não. Ele está falando aqui, verdadeira bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas são os pacificadores da fé. Não é aqueles que querem se engrandecer com o nome político, ou no YouTube, ou quer ganhar aplauso dos outros e quer promover algo em marketing humano. Isso não vai encontrar, não vai ser chamado filho de Deus, não. Não é por isso aí que você vai ser chamado filho de Deus e vai morar no céu, não, amigo. Ele está dizendo aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é só porque você separa uma briga da escola, não é só porque você teve bom senso no trânsito e parou a briga que está. Para com isso, vocês já são de idade, você pode família, para com essa briga. Nós vamos fazer uma carreata porque fulano morreu aqui, foi atropelado injustamente e não sei o que, alguém morreu da bala perdida. Ei, vamos fazer uma carreata da paz. E não é por isso aí que você vai ser chamado filho de Deus. Tem todo um projeto aqui. Isso não te dá direito. Os que procuram a paz são exatamente os desesperados que encontram-se com Jesus, que é o príncipe da paz. Esses que estão preocupados, que estão lá, esses são os pacificadores. Eles querem paz de dentro para fora, e aí eles vão buscar, não mais no homem. Quando uma porta fecha aqui, outra porta fecha ali, e ninguém mais se dá paz, aí sim, esses vão encontrar, porque eles vão buscar na fonte certa, que é Jesus Cristo, o pacificador, o Salvador, aquele que pode produzir a paz para aqueles que querem se tornar filho de Deus. São mais, sim, esses vão receber a paz, porque o próprio Deus é Ele que traz para os necessitados da paz. Agora, isso eu preciso aceitar. Só que nós queremos justiça, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, e aí queremos colocar a paz com as nossas mãos, pedindo para um e para outro, e esquecemos o enfoque primordial. Então, as bem-aventuranças continuam. E aqui ele continua dizendo no verso 10: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está diante de uma multidão. Jesus está diante de uma plateia. E ele chamava a multidão para entender, perto dele, principalmente os seus discípulos, para que eles entendessem verdadeiramente o que era o tempo do fim. Foi por uma dessas situações aí que ele chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ele está falando do projeto, ele está falando da situação que ele iria passar em Jerusalém,
que ele iria ser perseguido, que ele ia ser maltratado, que ele iria passar por várias adversidades. Aí Pedro usou o humanismo, a parte almática do homem. O Pedro usou a parte almática, aquele amorzinho que não é o verdadeiro do céu, que é o amor só da terra. Aí Pedro falou assim: não, mestre, não vai não, eles vão te matar, o senhor vai sofrer, eu te amo muito, o senhor, não quero perder o senhor não, fica aqui comigo. Sabe aquele amorzinho de meloso? Aí Jesus falou para ele assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque ele não usou o projeto da bem-aventurança original, ele usou a bem-aventurança humana. Era bom, mas era humano. Jesus está falando que era bom, mas era espiritual. A perseguição era normal, mas ele era espiritual, ele ia vencer, que ele precisava fazer a obra. Então tem algo que você vai fazer que as pessoas vão falar assim: não vai não, é perigoso, não sei o que, mas você tem que ir, tem que fazer. Então essa parte humana tem que ser diferenciada. E aqui, essa perseguição seria certa por parte daqueles que iriam aceitar a justiça do sangue de Jesus. Essa perseguição é certa para aqueles que pregam o evangelho em espírito e verdade. Essa perseguição é certa para aqueles que vivem a fé verdadeira. Não é só vir à igreja, não é só porque... Não. Isso aqui são os bem-aventurados que sofrem perseguições por amor à justiça. Ele diz: o reino dos céus é seu. Agora, isso tem que ser pelo sangue de Jesus. Eu falei semana passada, tem muitas pessoas que querem viver pela fé, mas não sabem o que é viver pela fé. Por isso que alguns vão até certo ponto falar assim: não vale a pena, é difícil demais. Aqui é exatamente isso. Mas bem-aventurado era para os que aceitavam a justiça pelo sangue dele. Naquela época, aceitar a justiça era sair do campo de conformidade e aceitar a fé de alguém diferente que veio, um garoto novo de 30 anos, que começou a ensinar uma doutrina nova, uma palavra que levou eles a entender o caminho do reino, o caminho do céu, o caminho da bem-aventurança. E ele está mostrando aqui a bem-aventurança que sofreu perseguições. E o pessoal falava: mas que rei é esse? Que homem é esse que você chama de rei? O cara anda na rua com os bebum, com as prostitutas, o cara anda com esse tanto de gente sem vergonha, e vocês estão aí dizendo que esse homem é rei, que ele é o príncipe, que ele é mestre de quê? Por isso que contradiz, ou naquela época houve uma contradição. Por isso que Jesus veio, quebrou vários protocolos por conta disso. Ele foi perseguido como um malfeitor, como um ladrão. Ele foi levado à cruz como um ladrão, como um malfeitor. Ele deixou essa palavra para que eu entendesse, você também. Talvez você ache que está sendo perseguido na igreja, na rua, no trabalho, na esquina, na faculdade, na sua... Jesus diz: bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça. Eu vou repetir: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Entende o que eu estou falando? Então, eu preciso entender que essa profecia foi lançada, ela foi revelada. Em algumas, com Jesus já foi cumprida, com os apóstolos já foi cumprido, e com você já foi cumprido? Olhe nos meus olhos quase verdes. Você já sofreu a perseguição por causa da justiça? Porque se você sofreu perseguição por causa da justiça, ele está dizendo que o reino dos céus é teu. Agora, se você está sofrendo perseguição porque você fez coisa errada, então você tem que ser enquadrado mesmo. Agora, se você está sofrendo perseguição por causa da justiça, o Senhor vai te dar livramento. Permaneça firme, que Deus vai te levantar, vai te honrar nessa terra. E o próximo, o penúltimo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós, por minha causa. Aí sim, isso não é a implicidade aqui, ou o que está implantado aqui, é o resultado das bem-aventuranças. Não, simplesmente do que vem a seguir, ou do que... Não, presta atenção. Ele está mostrando aqui a alegria, ou o projeto da bem-aventurança. Se você for injuriado, perseguido, se alguém ficar mentindo contra você, por causa do evangelho, então você vai ser bem-aventurado. Não está falando aqui, não é masoquismo não, aqui é fé. Eu preciso que você entenda que ele está falando aqui
é porque você já sabe o final da história, o processo do futuro. O processo do futuro. E aí no próximo versículo ele diz: exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí eu fico pensando assim: por que ele falou isso aqui? Por que ele falou isso? Eu vou ler na outra tradução aqui o versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, antes de vocês. Se você está servindo a Deus hoje, está sendo assim massacrado, injuriado, perseguido, estão mentindo contra você, estão fazendo um monte de coisa contra você, dá glória, pelo amor de Deus, dá glória. Mas se você não tem o princípio, lá desde o primeiro, lá do verso 3, se você mendigo na oração, que ora todo dia pedindo a vitória, se você não chora na presença de Deus, se você não é manso, se não for manso, se você não tem fome e sede de justiça, se você não tem misericórdia, se você não for limpo de coração, se você não for pacificador, se você ainda não sofreu perseguição por causa da justiça, você não vai entender quando as pessoas falarem mal, injuriar e tentarem perseguir, mentindo contra você. Você não vai entender nunca, porque é um processo. Você não pode pular etapa. Você não pode ser igual esse meninozinho adolescente que está começando, e aí o pai fala assim: meu filho, você não sabe nada não, o seu tempo já passou, agora é o meu. Não vai entrar nessa não, que você vai quebrar as pernas. Não faça isso não. Isso é ruim, isso é terrível. Então o que você aprendeu, ensina para os demais. Por isso que Jesus calou a boca de Pedro. Pedro usou o humanismo: não vai, não. Para trás de mim, Satanás. Foi imediatamente. Tem coisas que não tem que ficar conversando um montão, que tem, como disse João Batista, tem que cortar o mal pela raiz. Então nós vamos orar baseado nessa palavra. E eu louvo a Deus, porque se você cumprir esse propósito aqui, isso é uma palavra milagrosa, é uma palavra de milagre, de cura, de transformação. Os próximos versículos para frente, aí ele vai falando quem é você. Se você vencer tudo isso aqui, no versículo 3, aí ele começa falando a profecia que precisa ser feita. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, de que há de salgar? Para que nada presta, senão para ser lançado fora e ser pesado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Se não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem a candeia é acesa e colocada debaixo do alqueire. Pelo contrário, mas em cima no velador, e aí vai dar luz para todos que estiverem na casa. Aí ele vai falando quem somos. E se nós não tiver passado por esse processo, nós vamos ser uma luz fraquinha, lá por baixo, você não vai estar lá por cima. Se você não tiver passado por esse processo, não vai ser o sal da terra. Você não vai servir para temperar essa terra que está destemperada. Você já percebeu que a terra, o mundo está destemperado? Está faltando pessoas justas, está faltando pessoas fiéis, está faltando pessoas compromissadas, está faltando pessoas que têm a palavra de Deus na sua boca, está faltando pessoas que vivem o amor de Deus nos casamentos, que vivem o amor de Deus na empresa, que vivem o amor de Deus na igreja, que vivem o amor de Deus no trânsito, que viva a bondade de Deus, que represente Deus nessa terra. Ele disse que nós somos legais representantes dele aqui, o sal da terra e a luz do mundo. Mas se não passar por esse processo das bem-aventuranças, essa é uma palavra gigante. Isso aqui dava um seminário pelo menos um ano e meio. Eu preciso que você entenda isso. Para mim de passar aqui em 40 minutos é pouco. Isso aqui dá um seminário de um ano e meio, essas bem-aventuranças. E aqui ele vai falando que não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abarrogar, mas eu vim cumprir. Ele vai falando quem somos nós. Se você passar pelo processo das bem-aventuranças, o melhor ainda está por vir. Você vai orar comigo agora? Vamos orar. Eu quero abençoar a tua vida nessa quinta-feira com essa palavra das bem-aventuranças, que o Senhor manifeste na sua vida. As bem-aventuranças existem. As bem-aventuranças existem, estão aqui escritas, e eu preciso cumprir na minha vida. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é fiel. Eu oro agora
por esse filho, por esse discípulo. Eu oro agora por essa igreja viva. Eu oro pelo Brasil. Eu oro, meu Deus, para que nós tenhamos uma política bem-aventurada. Eu oro para que o Brasil verdadeiramente tenha um ministério de justiça. Eu oro para que o Brasil tenha um ministério da educação. Eu oro para que o Brasil, meu Pai, verdadeiramente utilize o ministério da segurança, as forças armadas, que possa cumprir o propósito. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Brasil seja melhor. Mas para isso, começa de mim, começa dos discípulos, daqueles que escutam a palavra do Senhor, que viva segundo essa palavra das bem-aventuranças, que verdadeiramente seja filhos que buscam o Espírito, que chore, tenha sede, fome de justiça, que seja pacificador, que seja misericordioso, que o Senhor possa cumprir o propósito, meu Deus. Que caia por terra todo impedimento, toda barreira, que a tua igreja possa estar viva. Cada filho que está na sua casa, cada família, cada casal, essa pessoa que está sentindo dor, está triste, está preocupada, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar. Eu abençoo, meu Pai, eu profetizo em nome de Jesus, que caia por terra todo principado, todas as cadeias, todas as muralhas, todo impedimento, todas as barreiras, e que o Senhor possa cumprir o propósito na vida de cada filho da CAF, cada um da nação CAF. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, e que muito em breve estejamos aqui nesse salão para festejarmos, celebrar a glória do Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, guarda, protege, prospera os teus filhos e abençoa segundo a tua palavra. Meu Deus, esses que têm nos pedido oração aqui em Brasília e fora de Brasília, aqui os da igreja e os fora da igreja, aqueles, visita cada um, porque o Senhor Deus de perto e o Deus de longe faz a obra, cura, transforma, renova, meu Deus, e que as bem-aventuranças venham sobre eles, e que eles possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.